Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir o vídeo, mas eu já deixo meus cumprimentos, tá bom? Galera, hoje a gente vai falar uma coisa bem interessante. Eu peço perdão aí por não ter sábado ter enviado esse vídeo, mas é porque nós ia fazer uma aula gravada ou uma aula ao vivo e acabou que a galera pediu uma aula gravada porque ao vivo muitos não poderiam acompanhar. E eu concordo com isso e estou aqui para fazer essa aula aí legal para vocês, tá? Falando legal, a gente vai falar em conceito legal de acidente de trabalho. Então a gente vai entrar um pouquinho na lei aí para saber o que é isso, tá? Então ele diz assim, já no primeiro slide aqui, ó. A definição é dada pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. E os benefícios da Previdência Social relacionados ao acidente de trabalho, regulamentados pelo Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Tá? Então essas são as datas aí da definição dada pela lei, tá? E esses são o número, tá, da lei aí, lei número 8.213 e a lei número 3.048. Acidente de trabalho é aquilo que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução de capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. Então ele está dizendo lá, você está trabalhando em função da empresa, você está prestando serviço, aconteceu um acidente de trabalho, cortou uma perna, quebrou um braço, qualquer acidente de trabalho, se for em função da empresa, já caracteriza acidente de trabalho, e nisso daí você já tem que correr atrás, a empresa tem que correr atrás da questão legal aí pelo INSS, tá? Pela Previdência, para poder te encostar, para poder ver o aposento, ver tudo que você tem de direito, porque você está assegurado pelas essas leis aí, tá bom? Então, professor, então quer dizer que eu tô lá no meu serviço, a moça lavou o chão e colocou as plaquinhas como era o trabalho dela, mas aí eu passei pela placa porque tinha que passar por lá, porque a placa não diz que você não pode passar, só diz que o chão está molhado, e você passa por lá e cai e acidentalmente quebra o braço. Acidente de trabalho, pessoal, você está sobre toda a responsabilidade da empresa. A empresa tem que te assegurar de todos os momentos, de sair de casa para a empresa e até mesmo da empresa para a sua casa. Se você mudar a sua rota, aí sim, mas se você tiver uma rota sempre e provar que naquela rota da empresa para o trabalho você se acidentou, acidente de trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos falando mais um pouquinho para frente que vocês vão começando a entender aí, tá ok? Olha aí, ó, consideram-se acidentes de trabalho as seguintes entidades mórbidas, tá? Doença profissional, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Antes disso, o que é entidade mórbidas, tá, pessoal? Ela é relacionada à patologia, ela é individualizada. Por exemplo, a pneumonia é um significado, é um exemplo da entidade mórbida, então desencadeou em você, tá? Então essa doença profissional aí, ó, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Você está lá no seu trabalho, você tem sinusite, você tem essas doenças respiratórias e lá o ar-condicionado está prejudicando a sua saúde, ela é uma doença profissional, tá? Produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho. Então você está lá. Outra doença que é muito comum, que até os bancos pedem para todos os funcionários e caixas se levantarem, são as doenças ocupacionais, por ficarem muito tempo sentados, tá? Então essas doenças podem sim também ser causada aí pelo exercício do trabalho, função do trabalho. Se vocês assistiram lá o Tempos Modernos com Charlie Chaplin, vocês percebem que ao final da fábrica, que ele fica mexendo os parafusos ali, ao final do expediente ele vai para casa desse jeito, porque são movimentos repetitivos, tá? O seu cérebro gravou aquilo e a sua mão continua fazendo sem mesmo você querer. Uma coisa bem interessante que vocês vão entender é muitas vezes vocês estão indo para casa e vocês têm apenas uma rota. Apenas uma rota. Todo dia, por exemplo, mas todo dia você vai pela Piauí e você dobra na Benedito Leite. É um exemplo. Todo dia você faz isso. Eu vou pela Piauí
e dobre na Benedito Leite. Chega um momento em que você tem que passar direto porque você tem que ir em outro local. Eu tenho que passar direto na Piauí. O que acontece? O seu cérebro gravou que você dobra na Benedito Leite. E acontece o quê? Quando você está indo, tem que passar direto, você acaba dobrando sem querer na Benedito Leite. Isso vai acontecer o quê? Você vai falar assim, poxa, caramba, era para me ter passado direto. Aí você vai ter que rodear todo o quarteirão, porque o seu cérebro, com movimentos repetitivos, já gravou que a sua rota é aquela. E no trabalho também, muitas vezes você está lá na frente do computador, a sua vista, né, que muitas vezes um computador prejudica, ficar olhando bastante. Não é olhar para o computador que prejudica, mas forçar para tentar entender algumas letras minúsculas. A própria luminosidade do computador pode ocasionar problema na sua vista. E isso aí traz o que, pessoal? Problemas para a sua saúde, que é o que? Produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, estresse do trabalho, tá bom? Doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione diretamente, desde constante na relação elaborada pela Previdência Social, ou de doença comprovadamente relacionada ao trabalho executado. Muitas vezes a gente tem que perceber que a segurança do trabalho, principalmente a CIPA, tá? A CIPA, ela tem que prevenir muito isso. Por quê? Porque a empresa, pessoal, tem que contratar essa equipe aonde ela vai prevenir esses acidentes e mostrar que se você não estiver preparado e motivado para poder relacionar o trabalho e muitas vezes tomando os cuidados, você simplesmente pode desencadear alguma doença. Outro exemplo é o coronavírus que a gente está tendo aí. Você vai para a empresa não oferece luva, não oferece máscara e você tem contato constantemente com pessoas e muitas vezes você pode aí pegar o coronavírus, o Covid, né? Felizmente. Tá, galera? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ler aqui. Desabamento. Deixa eu botar aqui, peraí. Perdão, pessoal. Passei demais. Equiparam-se também ao acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de... Só um minuto, pessoal. Que é a noite aqui, pessoal. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho. Você está lá, é vendedor, e aí começa uma disputa com você e o outro vendedor, e o vendedor vai lá, te xinga, te agride, você cria um problema psicológico, e aquilo ali te afeta no trabalho, você não consegue mais produzir, não consegue mais se relacionar com ninguém, e aí você tem que sim procurar ajuda, porque isso aí é uma doença do trabalho, tá? Foi relacionado à ofensa física. Você acabou brigando e não queria brigar, e o rapaz veio, te deu um empurrão, te agrediu. Isso aí é agressão. Muitas vezes você tá lá, fez a coisa certa e o cara faz uma sabotagem com você. Isso aí pode desencadear o quê? Problemas. Problemas de saúde. A saúde, pessoal, dentro de uma empresa, ela tem que vir em primeiro lugar. Meu trabalhador com saúde, ele consegue muito mais produtividade do que ele sofrendo agressões, do que ele sofrendo por alguma coisa. É por isso que eu digo, trabalho fica no trabalho e casa fica em casa. Seu problema de casa você resolve quando chegar em casa. Se você levar o seu problema de casa para o trabalho, você pode prejudicar os seus colegas, você pode adoecer os seus colegas. Professor, mas não existe. Existe sim. A pessoa chega lá, brigou com o marido, brigou com a esposa, aí chega no serviço, começa a contar para os seus colegas começam a pensar lá na casa dele que vai ser do mesmo jeito, começa a se comparar com você e aí começa a fazer coisas que você faz. Isso pode prejudicar o casamento dele. Por quê? Porque você foi lá e falou todas as coisas que não deveria ter falado. Problema de casa é em casa. Resolva você, sua esposa, você e seu marido. Não levem para o serviço. Pessoal do serviço, galera, esse pessoal que trabalha com você, eles são seus colegas de trabalho. Eles são seus amigos fora de lá, profissionalmente lá dentro, eles são colegas de trabalho. Eles têm que estar focados no trabalho. Tem um filme muito interessante que é o Perdido em Marte, que o cara fica em Marte e acontece que
o pessoal vai embora, né? E é noite. Perdão, é porque é noite. E o que acontece? O líder fala assim, não vamos avisar a equipe. São 11 meses de viagem. Qualquer transtorno psicológico pode ocasionar o quê? Uma falha em alguma coisa e eles podem um acidente fatal em meio dessa trajetória de viagem de Marte para a Terra. Simplesmente porque poderiam avisar para eles, ó, vocês deixaram o astronauta lá e ele está vivo, tá? Então eles não preferiram, vamos ter um plano de ação. Quando tivermos um plano de ação, a gente conta para a equipe e a equipe vai decidir se vai participar do plano de ação ou não, tá? Então a gente tem que entender que a gente tem que ter um plano de ação para cada execução que a gente vai fazer. Não é simplesmente deixar Deus dará e eu vou lá fazer e pronto. Ah, deu certo, vou fazer, vou contar, não tenho nenhum plano de ação, vou começar a contar pro meu amigo. Gente, você vai adoecer adoecer seu amigo, adoecer sua esposa, seu marido, adoecer a esposa ou o marido do seu colega, e isso aí pode prejudicar o trabalho. A empresa não tem nada a ver. Eu assisto um programa de vendas de imóveis, tá? São imóveis de luxuosos, 1 milhão, 4 milhões, 5 milhões, 120 milhões as casas. E o cara chegou para uma das mulheres, o dono falou assim, olha, eu não quero saber se o seu problema é com seu namorado, com seu marido, o que me interessa é a minha empresa. Se você não está apta para trabalhar na minha empresa, você tem que simplesmente pedir para sair. Eu não quero, você é uma ótima funcionária, mas você está deixando a sua relação pessoal afetar no trabalho. Eu não me interesso com a sua relação pessoal, eu só me interesso com a minha empresa. Ah, ele está errado. Não, ele não está errado, ele está correto. Ele sabe que sim, ele tem que ajudar ela. E ele propôs a ajuda para ela. Mas se ela não quer ajuda, então que não traga esse problema para dentro da empresa. Que esse problema fique da porta para fora e quando ela sair, ela vai resolver o problema pessoal dela. Tá ok? Então essa aí fica essa coisa certa aí, tá, pessoal? Desabamento, inundação, incêndios e outros casos fortuitos decorrente de força maior, tá? Então, olha o que ele está dizendo. Eu estou lá no meu trabalho e desabou, que nem tem muitos prédios que desabaram agora, prédios comerciais ou mesmo pessoas que estão construindo, e o prédio desaba. Acidente de trabalho pode causar invalidez, pode causar morte, e isso é uma característica muito séria, porque desabou, mas porque já estava perto de desabar. Não importa, você pode estar caminhando numa linha. Se você está em função do trabalho, se você está lá em responsabilidade da empresa, é acidente de trabalho, tá? Vão ter que responder do mesmo jeito. 3 aí, ó. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Gases, tá? Existem muitos locais com gases, tem que ser interditado, tem que ser averiguado, tem que ser estabilizado, porque aqueles gases podem prejudicar a saúde do trabalhador e ele pode afetar outros trabalhadores. Aquele local ele tem que ser isolado. Muitas vezes tem lei da NR10 aí, NR13, NR17, eu não lembro qual é a NR agora, mas eu vou passar para vocês, que é NR9, se não me engano, que o local ele tem que ser o quê? Existe o embargo de uma obra e existe a paralisação de uma obra, tá? Então, eu isolei um local, só um local porque a obra continua. Agora, aquele local vai afetar todo mundo, a gente embarga ela, porque se a gente não fizer isso, o segurança do trabalho tá lá. Na segurança do trabalho, se eu não fizer isso, pessoal, eu estou prejudicando, o meu trabalho está errado. Eu vou prejudicar toda uma equipe, eu vou mandar todo mundo para casa, tá? Isso aí é prejudicial à saúde. Olha o que aconteceu agora com o Covid-19. A gente tá aí, mandou todo mundo para casa, muita gente tá o quê? Às vezes doente, debilitado, porque não consegue emprego, não consegue mais se estabilizar como era. A gente que ganhava 10 mil por mês saiu para não ganhar nada. Complica, pessoal, tudo isso complica. Muitas obras pararam. Às vezes você tem um monte de trabalhador numa obra e acaba que a obra está sendo toda irregular. E isso vai ocasionar o quê? O embargo da obra. E aí, quando for liberar essa obra, já passou muito tempo. Pode ver que existem embargos aí que até hoje nunca foram liberados. Por falta de quê? Documentação, por falta de segurança do trabalho, por falta de estratégia, por falta de plano de ação. Então vamos primeiramente ter o plano de ação para depois fazer a execução correta. Tá ok? Vamos lá, o que é mais aqui? Olha aí, ó. Pessoal, eu vou passar essa aula para vocês e eu vou mandar o material
Eu peço perdão. Meus alunos me conhecem quando eu tô assim. Já sabem que eu sou desse jeito, bocejando. Eu vou passar esse material para vocês, tá bom? É uma apostila e esse material ele é muito bom. Ele vai ter muita coisa. Infelizmente não deu pra gente ver praticamente quase nada, né? As aulas de sábado, isso aí, quando eu levo pra sala, são 2 horas de aula, a gente quebra lá, faz coisas que realmente na prática ali, mas agora infelizmente estamos passando por isso aí e complica. Mas eu vou passar o material e vocês vão dar uma lida e ele é bem interessante. O acidente sofrido ainda que fora do local e horário de trabalho. Olha que interessante, prestem atenção. O acidente sofrido ainda que fora do local e horário do trabalho. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa. Então, o cara tá lá, é motoboy, um exemplo, deu 6 horas da tarde, falou, não moço, tu tem que fazer essa entrega, eu te pago mais um pouco aí, e aí tu vai fazer a entrega às 6h30, já é horário, já passou o horário de trabalho, dependendo, se for horário comercial, de 8 até às 18. Tá? Chegou lá, às 18 horas, o cara, não, vai fazer essa entrega, ainda falta isso, e aí o cara cai de moto e quebra a perna. É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Ele está fora do horário, mas mesmo assim ele está em função da empresa. Tá? É por isso que existe a insalubridade, é por isso que existe a periculosidade, para proteger essas pessoas que trabalham com riscos, tá, pessoal? É por isso que existem essas leis, porque as pessoas que trabalham com risco, elas se expõem mais. Por exemplo, o técnico de radiologia. Pô, o cara trabalha, é o que se aposenta cedo porque, então é bom se aposentar. Não é porque se aposenta cedo porque quer. É porque a radiação que um técnico de radiologia recebe é muito alta. Se ele ficar mais tempo ali, ele pode simplesmente criar uma doença ou morrer, tá? Então, tem que ser visto isso daí, tá ok? Na prestação espontânea de qualquer serviço, a empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, ó, o cara tá lá, ele não é fichado na empresa, mas aí o cara pediu para ele arrumar o telhado. Que caiu do telhado, acidente de trabalho, tá, pessoal? Você está em execução da empresa, não adianta. Espontânea de qualquer serviço, tá? A outra aqui, vamos lá. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, olha só, quando financiada por essa. Dentro de seus planos, para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículos de propriedade do segurado. Pessoal, emendou bem aqui, eu peço perdão, mas eu vou só até segurado aqui, tá? Então essas empresas, pessoal, que a pessoa viajou, ela viajou pela empresa e acabou que sofrendo um acidente, também caracteriza um acidente de trabalho. No percurso da residência, olha aí que interessante, para o local de trabalho ou desse para aquela. Então o que ele quis dizer? Do percurso da sua residência para o local de trabalho ou do trabalho para a sua casa. Qualquer que seja um meio de locomoção, bicicleta, carro, moto, a pé, inclusive veículos de propriedade do segurado, desde que não haja alteração ou interrupção por motivo alheio ao trabalho. Por motivo alheio. Então eu tô lá, peguei o carro pedi emprestado o carro da empresa para não fazer nada, simplesmente porque eu ia para um passeio. Né? Depois das 18 horas, eu ia para um passeio assim que acabasse meu expediente. E aí eu sofro um acidente de trabalho. Perdão, eu sofro um acidente. Não caracteriza acidente de trabalho, não. Interrupção por motivo alheio. Eu mesmo me responsabilizei. Mas aí é que está. A empresa tem que o quê? Fazer. Se eu vou emprestar um carro da empresa, eu tenho que fazer um documento. Essa pessoa assina dizendo que não está a trabalho, que ela está pegando, e que toda a responsabilidade seja dela. Então a empresa tem que se respaldar também. Não é só o trabalhador que tem direito, a empresa também tem. Temos que lembrar disso, tá? Eu fui para casa, professor, de moto. Eu faço a mesma rota. E aí nessa rota eu tenho como provar que eu faço a mesma rota. E eu caí e me acidentei. Acidente de trabalho. Mas lá na rota eu saí, fui para um bar e tomei cerveja, acabei ficando embriagado e aí caí no caminho. Não, isso não caracteriza acidente de trabalho. Olha só, tudo é calculado. Se você sai da empresa às 18 horas e sua casa tem tantos quilômetros da empresa, tem um cálculo que a gente faz
e aí ele te dá quantos minutos você tem em chegar em casa, variando para mais ou para menos, dependendo do trânsito de pico de horário. Ah, demorou, o cara saiu às 18 horas, foi chegar em casa às 10 horas, e aí se acidentou às 9h40. A empresa não tem nada a ver com isso, tá? Você simplesmente tem o quê? Interrupção por motivo alheio. Então é isso aí, tá ok? Então não pode haver essa alteração aí ou interrupção por motivo alheio. Aí sim caracteriza um acidente de trabalho, tá, pessoal? Próximo. Do percurso da residência para o local de trabalho ou desse para aquela, que aí foi o que eu coloquei lá atrás, que estava emendado e eu não vi, perdão, tá, pessoal? Um exemplo bem prático, pessoal, foi uma amiga minha, ela trabalhava na época para segurar a bandeira aí dos candidatos, ela arrumou esse bico, estava sem trabalho. Só que no dia, bem no dia, ela para ir receber a bandeira, recebeu todo a camisa e tal, para poder fazer toda a propaganda. Ela de moto acabou se acidentando e não pôde ir mais. E ela entrou na justiça e ganhou. Porque foi acidente de trabalho, ela tinha lá um papel comprovando que ela ia trabalhar neste dia, tá? E aí ela simplesmente se acidentou no horário de 8h30 da manhã, que era o horário que ela estava indo para a execução do serviço. Então simplesmente caracteriza acidente de trabalho. Ah, professor, mas ela não era fichada. Foi o que a gente falou lá atrás. Espontâneos, serviços espontâneos, porque alguém pediu para você fazer, o cara tem uma empresa, pediu para fazer acidente de trabalho, tá, pessoal? Então, tudo que você for fazer em prol da empresa, em prol de benefício da empresa, se você se acidentar, caracteriza sim um acidente de trabalho. Não adianta querer falar assim, a empresa, mas ele só veio fazer um servicinho. Quem contratou o servicinho? Então a empresa também tem que se respaldar de tudo. Então, o meu funcionário às 18 horas, todo funcionário meu aqui, ele chega em casa às 18, às 18h40 ele está em casa. Se às 20 horas ele sofreu um acidente, é interrupção aí por motivo alheio. Então ele fez alguma coisa, alguma alteração. Então não tenho condição de pagar. Mas sim, vai arcar aí vai para o INSS, tudo aquilo vai ter que se encostar porque não pode trabalhar e a empresa vai arcar não arca com os danos, tá? Não arca com remédio, ela não tem toda a obrigação, mas as empresas fazem isso, algumas empresas, né? Fazem isso com o funcionário, compram remédio, compram aí tudo para o funcionário se sentir bem e voltar o mais rápido para o trabalho para poder cumprir a sua função de modo adequado. Valeu, galera! É isso daí. Então, fica mais uma aula aí para vocês, editada, tudo isso, para poder ser o mais simples possível, mais com entendimento melhor, tá ok? Eu fico alegre por vocês estar assistindo a aula e eu agradeço por tudo. Então, no meu mais, um muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima, quando a gente se encontrar. Espero que daqui a pouco. Tá ok? Valeu, forte abraço, tudo de bom. Depois eu mando atividade para vocês lá. Tá ok? E aí fica nisso daí. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.